Aqui fazendo o meu devocional e lendo a Bíblia e entendendo o quão profunda é a Escritura. Você sabia que existem camadas de significado na palavra de Deus que só podem ser percebidas com os olhos espirituais? O salmista ora isso dizendo: desvenda-me os olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmos 119, versículo 18. O salmista faz uma oração que vai além de entendimento intelectual. Ele clama para que Deus desvende seus olhos, um pedido por intervenção sobrenatural para enxergar as maravilhas escondidas na lei. Isso nos faz perguntar quantas vezes lemos a Bíblia apenas com os olhos humanos, sem realmente ver o que Deus deseja revelar. O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia. É uma verdadeira celebração da palavra de Deus. Em meio a esse cântico sobre os mandamentos divinos, o salmista expressa não apenas admiração, mas uma profunda dependência do Espírito para compreender as Escrituras. No hebraico, a palavra galar, traduzida como desvenda-me, significa revelar algo que estava oculto. Essa palavra nos conecta com a ideia de que o ser humano, em sua limitação, não pode compreender plenamente as profundezas da palavra sem a ajuda de Deus. No Novo Testamento, essa revelação é exemplificada em Lucas 24 e 45, quando Jesus abre o entendimento dos discípulos para que compreendam as Escrituras. John Stott entende que, sem a iluminação do Espírito Santo, a Bíblia é um livro fechado. Essa oração do salmista nos lembra que o estudo da palavra não é apenas uma atividade mental, mas uma jornada espiritual onde a revelação divina é indispensável. Ou seja, eu penso que ler a Bíblia sem a ajuda de Deus é como tentar montar um quebra-cabeça no escuro. Você até pode encontrar algumas peças, mas nunca verá o quadro completo. O salmista nos mostra que precisamos da luz de Deus para enxergar as maravilhas da sua palavra. E aí, já curtiu? Já fez a sua inscrição no canal? Então participe deixando o seu comentário e compartilhe esse devocional. Vamos juntos orar para ter a palavra de Deus revelada. Essa oração é uma oração por revelação divina. Sem Deus, nossos olhos espirituais permanecem cegos para a profundidade da sua verdade. O salmista reconhece sua total dependência de Deus ao clamar: desvenda-me os olhos. No hebraico, como já disse, galar expressa a necessidade de remover um véu espiritual. Assim como a cortina do templo foi rasgada no momento da morte de Cristo, indicando acesso direto à presença de Deus, essa oração busca um acesso direto à compreensão espiritual. C.S. Lewis declarou: a fé é o ato de abrir os olhos para algo maior do que nós mesmos. Sem revelação, podemos entender a Bíblia como um texto histórico, mas nunca como uma palavra viva e transformadora. Essa oração é um convite para Deus remover as barreiras do pecado, da dúvida e das distrações que obscurecem a nossa visão. A revelação divina não é opcional, mas essencial para a vida cristã. Tentar compreender as Escrituras sem Deus é como tentar usar um mapa sem saber onde você está. Só aumenta a confusão. E por que é assim? Porque a palavra de Deus não é um livro de regras, mas um tesouro de maravilhas. A palavra não se limita a comandos legais, ela inclui ensinamentos, direções e verdades espirituais. O salmista vê a palavra como algo maravilhoso, mas também entende que essas maravilhas só podem ser discernidas, acessadas por meio do Espírito Santo.
Dallas Willard escreveu e entende também que a Bíblia não foi dada para informar, mas para transformar. As maravilhas da palavra de Deus estão escondidas para aqueles que a leem superficialmente, mas são reveladas para aqueles que a buscam com fé. Nesta busca, o Espírito Santo é o guia da revelação. Somente o Espírito Santo pode abrir nossos olhos para o que é eterno. Em Lucas 24:45, Jesus abre o entendimento dos discípulos para que compreendam as Escrituras, mostrando que é necessário uma intervenção divina para que vejam além do literal do que está escrito. Jonathan Edwards disse: a palavra de Deus é a melhor ajuda para a oração, e a oração é o melhor auxílio para entender a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, a Bíblia permanece um livro selado, mas com ele, ela se torna viva e eficaz. Assim como os discípulos no caminho de Emaús sentiram seus corações arderem quando Jesus explicou as Escrituras, somos chamados a buscar a iluminação do Espírito para experimentar essa mesma transformação. Ler a Bíblia sem o Espírito Santo é como tentar ler um livro com letras invisíveis. Você até tenta, mas não vê e não entende absolutamente nada. A revelação transforma essa nossa perspectiva da leitura da palavra. A palavra de Deus nos faz ver o mundo pelos olhos do Criador. Quando Deus abre os nossos olhos, começamos a enxergar a sua perspectiva. As maravilhas da lei nos ensinam a viver com esperança, propósito e adoração do Criador. Richard Foster observou: as Escrituras nos guiam a uma maneira de ver, viver e amar. A revelação divina não apenas ilumina a palavra, mas também transforma a forma como a gente vive a vida. O salmista entendeu que a palavra é um reflexo do próprio coração de Deus. Quando estudamos a Bíblia com os olhos abertos pelo Espírito, somos transformados e capacitados a viver de acordo com a vontade de Deus. A revelação da palavra é como colocar os óculos. De repente, tudo fica claro e cheio de propósito. Essa oração por revelação, Deus sempre responde. Deus nunca rejeita um coração que deseja conhecer mais profundamente a sua palavra. O salmista sabia que sua oração era alinhada com o coração de Deus. Quando pedimos para que Deus nos revele suas verdades, estamos orando conforme sua vontade. Em Tiago 1:5, somos encorajados a orar assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Essa oração não apenas revela a palavra, mas também fortalece nosso relacionamento, intimidade com Deus. Pedir para que Deus desvende nossos olhos é mais do que buscar conhecimento, é buscar comunhão com Deus. Essa oração transforma a nossa vida, pois nos conduz a um lugar de humildade e dependência de Deus. Deus deseja revelar suas maravilhas a você. Ele está esperando que você peça, busque e esteja disposto a ver além do óbvio. O que você está esperando para fazer essa oração transformadora? Amém. Aleluia. Ore. Já curtiu? Já fez a sua inscrição no canal? Então eu insisto, participe deixando o seu comentário e compartilhe esse devocional. Compartilhe essa oração e vamos juntos iluminar muito mais pessoas a entender a palavra de Deus, seus mistérios e sua profundidade. Que Deus abençoe a sua jornada. Um abração.